Depois que Jesus morreu, os primeiros cristãos passaram a viver em pequenas comunidades. Dentre eles se destacaram duas lideranças, Pedro e Paulo. Paulo era um acadêmico, era um romano estudado, esclarecido, com estudo em Grécia. Paulo era um platônico e, comparado aos dias atuais, seguramente teria até um pós-doutorado. Dedicado à vida acadêmica, saiu pregando o cristianismo pela Grécia e Ásia, e a partir de suas cartas e mediante uma dialética entre o platonismo e o judaísmo, estabeleceu a doutrina cristã. Pedro, por sua vez, era uma pessoa mais rústica, era um pescador, mas dotado de grande liderança e firmeza de caráter. Coincidentemente, Pedro e Paulo se encontraram em Roma, depois da morte de Jesus, cerca de 64 anos depois, e foi, por coincidência, em Roma que os dois morreram, depois de serem torturados e martirizados. Paulo morreu crucificado, de cabeça para baixo, e Pedro morreu decapitado. Mas retomando a questão de Pedro, que tinha uma grande liderança, e foi ele quem escolheu o substituto de Judas, foi Matias. Sob a liderança de Pedro, em sua comunidade cristã, adotava-se a prática de comunas. Não havia propriedade privada, não havia exploração do trabalho. As pessoas que quisessem conviver pela graça cristã deveriam vender as suas posses e depositar a renda para a administração dos apóstolos, que cuidava da distribuição necessária para a harmônica convivência daquela comunidade. Pois bem, sob a liderança de Pedro, um casal, Ananias e Safira, depois de venderem os seus campos, resolveram sonegar parte do valor e o fizeram de forma alternada, para com isso melhor ludibriar aquela administração da comunidade. Primeiro foi Ananias, que se apresentou a Pedro e entregou a ele parte do valor da venda, como se fosse o total. Evidentemente que foi rechaçado por Pedro. Ele já havia tomado conhecimento da transação e disse a Ananias que ele estava não com o Espírito Santo no coração para viver naquela comunidade, mas estava tomado por Satanás. E depois disso, Ananias caiu morto aos pés de Pedro, para espanto e terror de todos que ali estavam. Poucas horas depois, 3 horas depois, lá se apresenta a esposa de Ananias, sem nada saber, Safira, e também diz que vendeu os campos e ali estava o valor, mas, é claro, tinha sonegado parte dele. Da mesma forma, foi rechaçada por Pedro e que a esclareceu, inclusive, da morte, poucos momentos antes do seu marido. E ela também acabou por morrer ali, também para o espanto geral e terror de todos que ali estavam. Ora, o fato é que não se sabe se a Bíblia não diz, lá em Atos dos Apóstolos, se Pedro teria mandado matar o casal. Não está claro isso. Está claro
que o casal morreu. Então não se sabe se foi pela ordem de Pedro ou se pela vontade do Espírito Santo. O casal morreu. Esse episódio serve para discutir um instituto em direito penal chamado relação de causalidade, que está no artigo 13 do Código Penal. Pela relação de causalidade, o crime depende da ação de um autor, que é o sujeito ativo, que vai produzir um resultado no sujeito passivo, que é a vítima. Isso é que é relação de causalidade, um vínculo que une a ação do causador ao resultado encontrado na vítima. São chamados crimes materiais. Ocorre que nesse episódio não se estabelece um nexo causal. Não se verifica, no caso, um causador. Estamos diante apenas de um resultado, que não se sabe ao certo da sua causação. Não se esclarece se a causação foi feita por obra de um autor. Portanto, nesse caso, inexiste nexo causal demonstrável penalmente. Para o direito penal, estas mortes são consideradas, portanto, um fato atípico.